Boa tarde a todos. Hoje nossa aula aqui ela vai tratar de um assunto importante dentro do Word, né, que é a questão da formatação ABNT. Formatação essa necessária para a realização de trabalhos acadêmicos, né, e importante aí também, né, na obediência e no rigor desses trabalhos. Vocês podem estar pensando assim, poxa, mas eu só vou ver essa questão aí de TCC, né? Ou lá a partir do segundo módulo, eu ainda estou no primeiro módulo, né? Mas é importante que vocês entendam aí algumas regras já agora e que pratiquem essas regras nos trabalhos que vocês forem fazer, né? Tanto no nosso componente curricular, né? Na parte de informática, de aplicativos, como também nos componentes dos outros professores na hora que forem desenvolver trabalhos para eles, né? Somente praticando aí essas regras que nós veremos hoje é que a gente vai acabar conseguindo aí dominar, né, esses recursos e utilizar eles de uma forma mais prática, para quando vocês chegarem lá no TCC, vocês já estarem aí com essas regras com uma maior facilidade de uso, né? Sem a necessidade aí de ficar recorrendo a diversos documentos, né? Para verificar o tipo de formatação que vocês vão estar trabalhando no TCC de vocês, no trabalho acadêmico de vocês, tá? Antes de falar desse tipo de formatação, né, ou da formatação em específico, é importante explicar o que é a ABNT, né? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é uma associação que ela apresenta e ela padroniza, né, normas técnicas em uma diversidade de situações, e uma delas é nos trabalhos acadêmicos, né? Imagine que não existissem regras, qualquer coisa pudesse ser aceita, né? Os trabalhos iam virar uma bagunça, você poderia entregar o trabalho de qualquer jeito, sem formatação alguma, escrito de qualquer modo, com qualquer tipo de letra, né? E isso aí ia ficar muito bagunçado. Então a ABNT, né, ela padroniza e ela cria as regras de formatação, ela possui essas regras de formatação e as instituições de ensino, elas utilizam dessas regras para que os trabalhos sejam padronizados e que ganhem um maior rigor, né? Porque a partir do momento que eu utilizo desse tipo de regras, desse tipo de formatação, significa que eu estou tendo um trabalho maior, um cuidado maior com aquele meu trabalho, com aquele escrito que eu estou desenvolvendo, né? E isso acaba sendo importante aí para até mesmo na condução do trabalho, né? E depois para quem vai ver o trabalho, né? Porque quem acaba analisando os trabalhos, quem acaba corrigindo os trabalhos, acaba verificando, poxa, essas pessoas tiveram um cuidado maior no trabalho delas, utilizaram as regras da BNT, né? Elas tiveram um rigor maior, elas tiveram um cuidado maior com aquilo que elas estavam desenvolvendo, né? Então, aprender esse tipo de formatação é importante porque são regras e são obrigatórias, né? Então, você precisa estar utilizando elas, mas também são importantes para mostrar aí um cuidado, né? Um carinho maior com aquele trabalho que a gente está desenvolvendo, tá bom? Então, hoje nós veremos algumas regras. É importante destacar que essas regras, elas também estão dentro de um documento que existe no site da ETEC, né? Chamado Manual para a Elaboração do Trabalho de Conclusão de Cursos das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza. Ele está dentro aí do site da etecescolasticarosa.com.br. Aí você vai em alunos, TCC, ele vai abrir essa tela, e aí tem no final aqui, tem uma série de modelos de documentos que vocês vão precisar, mas isso é só para o segundo módulo, mas tem aí o manual do TCC, né? Tiago, mas eu só vou ver isso no segundo módulo. Já disse, né? Tudo bem, isso eu sei, mas é importante que vocês comecem a dominar os recursos a partir de agora, para que no segundo módulo e no terceiro, a preocupação de vocês seja com a construção do documento e com a pesquisa propriamente dita, né? Porque essa questão de formatação, essa questão das regras, você já tem aí administradas, você já tem aí um conhecimento sobre isso, tá bom? A primeira coisa quando a gente pensa na formatação é na estrutura do documento, né? Esse texto que eu coloquei aqui é um texto que ele não é inventado, tá?
Eu não digitei, eu vou até apagar o texto para vocês verificarem o que eu fiz, tá bom? Eu fiz um comando, eu não tinha nenhum texto aqui agora, nesse momento, para trabalhar, então eu dei um comando no Word, eu coloquei igual, rend, abre parênteses, 4,3, fecha parênteses e dá o Enter. E apareceu esse texto. Né? O Word, como outras ferramentas do Office, possui modelos de documentos internos com alguns estilos e algumas formatações já pré-estabelecidas. Okay? Quando eu faço um rend 4,3, que é o que eu fiz, né? Igual a rend, abre parênteses, 4,3, fechar parênteses e dar Enter, eu estou usando para o Word para ele pegar de forma aleatória, né, 4 parágrafos de algum desses textos aí que ele tenha, né, com até 3 linhas. Então ele pegou aqui, né, 4 parágrafos. Veja que nenhuma aqui passa 4 linhas, né? Nem chega a 4 linhas propriamente dito, porque ele não bate aqui as 4 linhas no final da margem, né? É sempre 3 e um pouquinho, tá bom? Então, se você tiver um texto aí na sua casa, mais fácil, você pode estar utilizando. Se você não tem um texto e quer trabalhar com as regras, você vai lá, vai clicar igual rend, abrir parênteses, 4,3, fechar parênteses, ele vai aparecer esse texto para você e já vai servir para as nossas regras principais de hoje, né? Essas nossas aulas de formatação serão divididas em 3 vídeos. O primeiro é esse, que é uma de formatação mais básica dos textos, de estruturação de documento, títulos, subtítulos, a parte aí de identificação e de formatação do documento, né, da folha propriamente dita, e a questão das citações, o que são citações e como que elas são formatadas aí. O segundo vídeo vai tratar da numeração de páginas automáticas e o terceiro vídeo, perdão, ele vai tratar aí do sumário automático, né? Como é que eu monto um sumário de forma profissional sem utilizar gambiarras, que é importante aí, que vocês vão estar se tornando profissionais nas áreas de vocês, né? Então vocês têm que fazer os documentos que vocês prepararem, eles têm que ser profissionais, tá bom? Primeiramente, primeira coisa que eu tenho que observar, né? Voltando aqui para esse meu documento, é a estrutura do documento. E quando eu penso em estrutura, eu penso nela na estrutura física, né? na folha propriamente dita. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é modificar aqui as margens dessa folha, né? Existe uma padronização de margens. Então, para modificar as margens, nós vamos aqui na aba, né, Layout. Em Layout, nós temos o primeiro item aqui em cima, né, na faixa de opções, que são as margens. Quando eu clico aqui nessa setinha, ele abre diversas opções. Eu vou clicar aqui em margens personalizadas. E nas margens personalizadas, ele vai me abrir um quadro por regra, a BNT, entendeu? E essas regras é importante dizer que estão dentro daquele manual, né? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, que vocês esquecerem alguma coisa, vocês podem estar olhando aquele manual para tirar a dúvida, né? De alguma regra aí que de repente vocês esqueçam, que passe batido, tá bom? Por regra, a margem superior é 3 centímetros, a margem da esquerda é 3 centímetros, a margem inferior é 2 centímetros e a margem da direita é 2 centímetros. Isso por regra, tá bom? É importante dizer que a margem da esquerda, né, que é onde fica sempre a questão lá do espiral do trabalho, ela é sempre maior, né, porque a ideia é que a superior seja sempre um pouco maior. Então, sempre ela é um pouco maior, por isso que sempre é 3 centímetros. A da esquerda é 3 centímetros também. Por quê? Porque ela tem o espiral, né? Que o trabalho no final ele é furado, você espirala ele, e aí aquele espiral ele acaba comendo aí uma parte daquela distância de 3 centímetros que você deixou, né? Então, deixando 3, 3, 2, 2, na hora que eu coloco o espiral, ao final, o meu trabalho ele fica enquadrado, né? Ele fica perfeitinho lá dentro do meu enquadramento, tá bom? Então, não fica torto, não fica nada. Por isso que tem essas medidas. Superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. Feito isso, eu dou OK. Isso vai para todo o documento, porque aqui embaixo, olha, eu não modifiquei, está escrito aplicará documento inteiro. Então, o documento inteiro vai ficar aí com esse tipo de margem, tá bom? Deixa eu vou clicar aqui. Repara que ele dá uma modificada, né, na questão do texto, né, porque ele aumenta as margens.
Uma outra situação importante é que vocês consigam ver a régua aqui em cima. Estão vendo essa régua aqui que mede as margens? Isso é importante quando a gente está pensando na formatação. Às vezes essa régua some, tá? Para mostrar ela, eu venho aqui na aba Exibir. Tem essa caixinha aqui, régua. Às vezes ela está desabilitada assim. Quando ela está desabilitada, a régua some. Aí vocês têm que vir e habilitar a régua para que a margem apareça, tá? Isso é importante. Então, veja aqui, é 3 centímetros na superior, 3 centímetros na esquerda, 2 centímetros na direita e aqui embaixo 2 centímetros na inferior. Tá bom? Feito isso, eu vou vir no meu texto propriamente dito, tá? Todo texto dentro aí do meu trabalho, toda a parte de desenvolvimento, o texto, eu estou falando do texto, não estou falando de títulos e subtítulos, tá? O texto propriamente dito. Ele tem uma formatação específica, né? Vou colocar aqui na página inicial para a gente verificar essa formatação. Então, toda vez que eu for formatar o meu texto, eu seleciono esse texto que eu quero, né? Formatar, deixo ele selecionado. E aí, primeira coisa que eu tenho que ver, tipo de letra, ok? Tipo de letra. Por padrão, existem duas fontes que são base aí na formatação ABNT, tá? É a fonte Times New Roman e a fonte Arial. Essas são fontes padrão, ok? Algumas instituições permitem também que se utilize da Verdana, mas não é o nosso caso, tá? O nosso caso é Times New Roman ou Arial. E aí uma dica que eu sempre falo nas aulas, né? Normalmente esses trabalhos aí têm uma obrigatoriedade de quantitativo de páginas, né? Se de repente o teu trabalho aí, ele está bem desenvolvido, mas ele não está com aquele corpo de trabalho, como é o obrigatório da quantidade de páginas, eu preciso dar um corpo maior para o trabalho, e de repente eu estou com alguma dificuldade, eu vou deixar o meu texto em Arial, porque a letra é um pouco mais gordinha, né? A letra, ela ocupa mais aí o espaço da folha. A letra Times New Roman, ela é um pouco mais fina, né? Ela é um pouco mais elegante aí, e ela acaba sendo menorzinha, né? Então ela ocupa um pouco espaço a menos aí no seu trabalho, tá? Se o seu trabalho está grande, né? Às vezes os trabalhos tem páginas demais desenvolvidas, pode deixar Times New Roman, não tem problema nenhum. Como aqui é um exemplo, eu vou colocar Arial, tá? O tamanho dos textos é 12. Repara que está todo desalinhado aqui na lateral, né? Está todo torto. Então, eu venho aqui, olha, na minha divisória de parágrafo e vou colocar aqui em justificar. Quando eu faço isso, o meu texto ele fica justificado. O que é um texto justificado? Pensando aí na questão de formatação. Ele é alinhado às margens. Veja que ele está reto aqui na minha margem esquerda e ele está reto aqui na minha margem direita. Tá? O texto, para que ele seja colocado no trabalho, é necessário aí que ele tenha um espaçamento entre linhas. O que é isso? Entre uma linha e outra, qual é o espaço que existe, né? Por padrão, pela BNT, o espaçamento entre linhas é de 1,5 centímetros. O espaçamento entre linhas é de 1,5 centímetros. Então, eu vou clicar aqui, ó, do lado aqui do justificado, né? Tem aqui espaçamento de linha e parágrafo, eu clico e vou escolher aqui, ó, 1,5 espaçamento entre linhas. Veja que esse texto ele já ganhou um corpo, né? Ele já deu quase aí uma página. Só esses 4 parágrafos pequenininhos, ele já meio que deu uma página escrita aí. Tá bom? Todo parágrafo é necessário também aí
um espaço, né? O parágrafo ele não começa grudado na linha, existe um espaço aí da margem para o início do parágrafo. Esse espaço ele é feito aqui também, olha, na parte de espaçamento de linha e parágrafos. Eu clico aqui. Aqui eu já fiz o espaçamento de linha, né? Então eu posso vir aqui também, ó, nesse quadradinho do parágrafo. E aqui tem uma opção que está escrito assim, especial, né? Especial. No especial eu vou clicar, vou escolher aqui primeira linha. Por padrão ele já vai marcar 1,25, ok? 1,25. Isso é padrão, o Word ele já vem configurado assim, para deixar 1,25 as primeiras linhas do parágrafo, né? Para que ele não fique grudado lá na margem, tá certo? Então, isso é importante, tá? Repara que aqui embaixo também está o espaçamento entre linhas. Se eu quisesse, eu tinha clicado ali em parágrafo e tinha vindo aqui e clicado somente em 1,5, tá bom? Mas tem aquela opção lá que também é fácil, que nós vimos, né? Então, você agora já sabe que tem duas possibilidades. Vou dar um OK. E para todos eles, ele deu 1,25, né? Reparem, né, que ele deu 1,25 aqui e que aqui em cima na margem, olha, ele mostrou que está em 1,25 cm, não é nem 1,5, né? É 1,25, é na metade do 1,5. Se você subir aqui um pouco, olha, você vê que ele vai ficar bem alinhadinho aqui com esse ponto, tá? Caso algum parágrafo eu esqueça aí de selecionar, né? Eu selecionei os outros, mas eu esqueci esse parágrafo. Eu também posso utilizar a tecla Tab do meu teclado, né? A tecla Tab, ela está em cima da tecla Caps Lock no nosso teclado, né? Então, se eu apertar o Tab aqui, o Word entende por padrão que ele vai deixar em 1,25. Tá? Isso é uma padronização do Word, tá bom? Mas, de qualquer forma, para você ver se está sempre em 1,25, é só se guiar na régua aqui, tem que mostrar 1,25 aqui em cima, tá? Que nem está aqui com esse meu recuo aqui, né? Essa setinha de recuo aqui em cima mostrando que todos estão em 1,25. Repara que o texto ele já ganhou uma outra forma, né? Ele estava todo desformatado e agora ele já tem uma forma aí de um texto mais acadêmico, né? Mais desenvolvido. Isso é importante aí, mostra um cuidado maior com o trabalho que você desenvolve, tá? Uma outra situação que a gente precisa se preocupar aí, né? Nós já vimos a questão do texto, o texto ele é Arial Times New Roman, tamanho 12, né? Só que nós temos também, dentro do nosso trabalho, títulos e subtítulos, né? Então, os títulos, por padrão, eles são tamanho 14, tá? Caixa alta e maiúsculo, caixa alta e negrito, né? A caixa alta é a letra maiúscula já. Então eu vou colocar um título aqui, porque aqui estou falando de vídeo, então eu vou dizer que o título desse trabalho é vídeo. Veja que eu já coloquei em caixa alta ele, tá? Eu já deixei esse título aqui em caixa alta, tá? Mas se de repente eu não tivesse deixado em caixa alta, coloquei minúsculo. E agora, vou ter que apagar tudo, apertar lá o Caps Lock, escrever de novo para ficar tudo maiúsculo? Não preciso, tá? Seleciono a palavra que eu quero, venho aqui em cima na parte de fontes, onde eu tenho maiúsculas e minúsculas aqui. Clico na setinha, ele tem várias opções, entre elas a caixa alta, né? Todas maiúsculas. E eu vou clicar, vou deixar em caixa alta. O título ele segue a mesma regra aí do tipo de fonte, né? Ou é Arial ou Times. Como a gente escolheu Arial, o título tem que ser Arial também. Sempre padronizem isso, tá bom? Se eu começar lá na capa com o Arial, eu vou Arial até o final. Se eu começar lá na capa de um trabalho com Times New Roman, eu vou até o final Times New Roman. O que eu não posso é ficar mudando de fonte durante o trabalho, porque mostra uma
falta de padronização total, né? E mesmo que eu tenha feito tudo certo, só essa troca de fonte já acabou com todo o esquema e cuidado que eu tive no meu trabalho, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Se eu começar com um tipo de letra, eu vou com esse tipo de letra até o final. Como é um título, eu deixei Arial, o tamanho é maior do que o texto normal, o tamanho é 14. Veja que ele ganha, né? Ele fica mais encorpado. E ele também fica maiúsculo, tá bom? O alinhamento dele é à esquerda mesmo, é o que está aqui, né? Alinhado à esquerda, tá certo? Mas, Thiago, eu gosto do título centralizado. Isso aqui não é uma questão de gosto, gente, é uma questão de regra, tá bom? E a formatação ABNT fala que os títulos de capítulos iniciais, eles são alinhados aí à minha esquerda, bem como os subtítulos e os subtítulos, tá? Não tem muito o que pensar nisso, tá bom? Então eu vou colocar aqui e ele fica aqui bonitinho, tá? Uma outra coisa importante aí, que eu tenho que ter noção quando eu trabalho com títulos e subtítulos, é que, assim, os títulos, eles são numerados, né? O primeiro capítulo principal do meu trabalho é o capítulo 1, né? Não vou escrever capítulo, mas ele tem que ter o número 1 aqui na frente. Então, se esse fosse o meu primeiro capítulo, ia colocar 1, vídeo. Né? O outro capítulo principal seria o 2, o outro o 3 e assim por diante. Mas o Word, ele me ajuda aí com um recurso que ele tem, né? Dentro de parágrafo, aqui em cima, olha, em listas de vários níveis, né? Reparem que eu deixei o meu cursor na frente da palavra vídeo, né? Eu clico aqui em cima em listas de primeiros níveis e eu vou vir nessa aqui, olha, que está mostrando os níveis, né? De títulos que nós podemos ter e a forma aí que nós estamos obedecendo a BNT, né? A BNT diz que o título principal começa com o númerozinho e depois vem o nome dele. Então, isso aqui é o nosso padrão, né? O título principal é um número só, o subtítulo é um ponto alguma coisa, o sub do subtítulo é 1.1.1 e assim por diante. Então, eu vou escolher essa opção aqui, que ela representa aí melhor dentro aí das bibliotecas de listas, né? Reparem que tem várias, ok? Vocês podem utilizar várias em outros trabalhos, menos nos trabalhos acadêmicos, aí nos TCCs, nos trabalhos mais sérios que vocês forem desenvolver, tá bom? E aí vem aqui e escolhe essa aqui. Reparem que ele já colocou 1, né? Ele já padronizou e colocou 1. E a partir do momento que eu fizer isso, os outros que eu for fazendo isso, ele vai obedecendo essa estrutura, né? Então, por exemplo, olha, faz de conta que esse meu título principal é vídeo e eu estou aqui nesses 2 parágrafos correspondem a esse título principal vídeo. Essa parte aqui de temas e estilos é um subtítulo de vídeo e eu vou dar um espaçamento, né? Sempre aí de uns 2 espaços aí, né? De 1,5 aí da finalização do meu parágrafo, né? Para escrever algum título ou subtítulo. Eu vou o quê? Alinhar à esquerda, porque todo título e subtítulo é alinhado à esquerda. Reparem que ele está obedecendo aqui o meu recuo de primeira linha, né? Mas eu não quero esse recuo, então eu tiro ele, ok? Como é que eu tirei ele? Eu tirei ele com o backspace, né? Eu apertei o backspace, ó, ele vai subindo e vai tirando os recuos que eu tenho, tá? Então, eu tirei o meu recuo aí. E aí eu vou escrever aqui, temas e estilos. Temas e estilos. Só que esse temas e estilos, ele é um subtítulo. Então, o subtítulo, qual é a regra do subtítulo? O subtítulo, ele é tamanho 12, ele é Arial, porque ele já pegou a formatação daqui, então ele já está Arial, e ele é negrito. Ele é negrito. Só que se ele é um subtítulo do vídeo, qual é o número que teria que estar na frente dele? Se o vídeo é 1 e ele é um subtítulo, né? Ele é o primeiro subtítulo do vídeo que tem, ele tem que ser 1.1. Se eu fizer isso e clicar aqui, ó,
nas minhas listas, né? A lista atual é essa aqui que eu estou utilizando, que eu já cliquei. Na hora que eu clico, a primeira coisa que ele faz é entender, na hora que eu clico na lista, que esse temas e estilos é o capítulo 2, porque é uma padronização dele. Ele entende que é o capítulo 2, mas não é o capítulo 2. Eu sei que não é o capítulo 2, eu sei que é um subtítulo. E como é que eu faço que o Word entenda isso? No teclado de vocês tem a tecla Tab, tá? Em cima aí do Caps Lock, né? Na hora que eu dou o Tab, eu deixei o 2, tá vendo? Apareceu 2, mas eu sei que não é 2, é 1.1. Meu cursor do mouse está ali na frente. Eu vou dar o Tab, olha o que ele faz. O Tab faz com que o meu texto, né? Com que esse texto aí do subtítulo, ele entre para dentro do meu trabalho, e na hora que ele entra para dentro do meu trabalho, ele entende que ele é um subcapítulo do capítulo inicial que eu tenho aqui em cima, né? Ele entende que ele é um subcapítulo desse vídeo, que é o 1, porque eu dei o tab na frente. Mas antes disso, vou fazer de novo, tá? Vejam que, ó, estou fazendo de novo. Fiz isso, vou marcar aqui, lista, que é a primeira lista que a gente já tinha utilizado, né? Ele marcou 2, mas não é 2, eu sei que é um subtítulo. Então, eu venho aqui no tab, na hora que eu dou o tab, ele joga para dentro e ele entende que isso agora é um subtítulo do meu título principal, porque ele entende que esse título está formatado, está bem rente à linha aqui, ele é um título principal. Na hora que eu dou o tab, ele joga um pouquinho para dentro esse texto, né? Ele deixa um pouquinho aí alinhado para dentro esse texto, não tem problema, é assim mesmo, tá bom? E aí ele já deixa 1.1, tá certo? Ele já deixa colocado como 1.1. E isso assim por diante, né? Se aqui embaixo eu tivesse, né? Eu vou tirar aqui o espaçamento. Se aqui embaixo eu tivesse um outro subtítulo, né? De repente, tipos de vídeos, já que eu estou falando de vídeos, né? Primeira coisa, o formato, né? Eu seleciono, tá? Arial 12 já para o padrão, eu deixo o negrito, coloco o cursor na frente, venho aqui, escolho a lista que eu quero, como essa que eu estou utilizando, eu já seleciono essa, ele marca 2 de novo, mas ele é um segundo subtítulo, então eu vou fazer assim, e ele vira 1.2. Ele entende que já tem 1.1 aqui em cima e automaticamente, né, como eu dei o tab aí, ele entende que é 1.2, tá? Então isso é importante porque facilita a construção aí da organização, da estrutura do nosso trabalho, né? E nós precisamos ter isso em mente na hora que a gente vai estar trabalhando e desenvolvendo aí o nosso trabalho acadêmico, tá bom? Essa estrutura de capítulos, ela é muito importante, né? Porque depois é com ela aí que a gente vai estar trabalhando o sumário, né? Então a gente precisa entender como que isso é desenvolvido, tá? Para fechar a questão aí dessa aula inicial, né, de formatação, vamos falar um pouquinho de citações, tá? As citações, elas são frases, né, que a gente acaba colocando aí de algum livro, de alguma revista, de algum artigo científico que a gente pegou na internet, né? E são escritas, são falas de outros autores que corroboram aí, que afirmam, que reafirmam alguma situação que eu estou colocando no meu texto, tá? É importante dizer que o trabalho acadêmico, ele necessita dessas citações para tornar ele verídico e rigoroso, né? No sentido da qualidade do trabalho que você está desenvolvendo. Então, quando eu penso em citações, né? O que é uma citação? É quando eu pego a frase de uma outra pessoa, de um outro autor, e eu vou querer colocar essa frase aqui dentro. Mas isso não é plágio, Tiago? É plágio se eu pegar essa frase e colocar e fingir que é um texto meu escrito. Mas a partir do momento que eu digo que esse texto é de uma pessoa, é de um autor, que foi escrito em determinado ano, no livro X, eu estou, né, utilizando uma fala, uma escrita de uma pessoa que está afirmando aquilo que eu estou dizendo, então ele está dando aí uma veracidade
né, para o meu trabalho, e ao mesmo tempo eu não estou copiando, né? Eu não estou simplesmente copiando. Eu estou fazendo isso para incrementar o meu trabalho, para dizer que o meu trabalho não é uma mentira, eu não estou inventando nada. Tem outras pessoas que reafirmam aquilo que eu estou dizendo. Tá bom? Só que as citações dentro do trabalho acadêmico, existem duas formas de fazer uma citação, tá? A primeiro tipo de citação que existe é a citação indireta, né? Que é aquela citação pequena, é uma frase pequena de até aí umas 2 linhas, né? 3 linhas no máximo, é uma frase pequena que você pegou e que você está aí utilizando ela dentro do teu trabalho, tá bom? Então, vamos fazer de conta que essa frase aqui, ó, ao clicar em vídeo online, você pode colar o código. Faz de conta que isso aqui eu peguei de um outro livro, tá? De um livro que quem escreveu foi a professora Juliana, por exemplo, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, né? Eu tenho que iniciar o meu texto falando de acordo com a professora Juliana, no seu livro X, fala que... Então, eu tenho sempre que estar utilizando aí, né? Iniciar a minha frase, tentando chamar aí essa pessoa da onde eu estou pegando o livro, ok? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, de acordo com Juliana Ares, o sobrenome da professora. Aí eu vou colocar entre parênteses o ano, 2020. E aí essa aqui é a frase que ela falou. Essa frase eu vou usar o quê? Aspas duplas. Ok? Para estar citando a frase dela. Ao clicar em vídeo online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. E vou fechar as aspas duplas aqui. Foi uma cópia? Eu copiei a frase dela e coloquei aqui. Mas é um plágio? Não, não é um plágio. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui que de acordo com Juliana Linhares, 2020, entendeu? Então, essa é uma forma de citação, né? A minha citação indireta, tá certo? Mas existe um outro tipo de citação que nós costumamos ver nos trabalhos e também em outros livros, né? Que são as citações aí acima de 3 linhas, né? E essas citações acima de 3 linhas, elas não podem ficar junto com o seu texto. Elas têm que ficar à parte do seu texto. Então, faz de conta, isso é um teste, que esse parágrafo aqui embaixo, olha, eu peguei de um livro, do livro da Juliana. Já que a gente está falando da Juliana, eu peguei do livro da Juliana. Tá? A Juliana tem um livro, ela escreveu sobre o Word, e aí essa frase igualzinha estava lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Eu não preciso colocar o parágrafo nessa frase, ok? Essa frase pode ficar sem parágrafo, não tem problema, tá? Eu vou selecionar essa frase, seleciono ela inteira. Primeira coisa, o espaçamento dessa frase, né? Nesse tipo de citação, repare que tem 5 linhas, então é mais de 3 linhas. Repare que ele não está no meio do texto, eu tirei do texto, né? Eu deixei ele separado do texto, ok? Então eu vou vir aqui e vou deixar o espaçamento em um espaço, né? Um espaço, não é de 1,5, é de um espaço aí, de uma linha para outra, um espaço padrão, tá? O tamanho dessa citação também não pode ser igual, porque como eu tenho que diferenciar do texto, ela tem que ficar menor. Então, se o texto é 12, a citação, por obrigação e por regra da ABNT, é 10. Olha como ela fica bem menorzinha, né? Ocupa menos espaço aí do meu trabalho. E aí eu venho aqui, olha, configurações de parágrafo, nesse quadradinho, e clico nele. Existe uma função dentro dessa parte de parágrafo chamada recuo.
Lembra que nós mexemos aqui, né, na parte do parágrafo, né, da primeira linha, no espaçamento entre linhas? Tem também o recuo, que é importante nas citações. Então, o recuo à esquerda, pela ABNT, é de 4 centímetros, quando eu tenho uma citação maior que 3 linhas. Olha o que acontece. Existe um recuo, né? Esse texto é recuado. Reparem que é 4 centímetros. Se eu subir aqui, ó, na margem, ó, tá bem nos 4 centímetros, tá certo? E ele fica bem para cá do texto. Fiz isso, acabei com a citação? Não, não acabei. Por quê? Porque eu preciso dizer de quem é esse trabalho. Esse trabalho não é da professora Juliana? É da professora Juliana. Então, eu tenho que colocar no final disso, entre parênteses, o sobrenome da professora, vírgula, o ano. Se eu souber a página do livro, se eu tiver o livro, souber a página do livro, da onde foi tirado esse trabalho, eu vou colocar a página. Eu vou fazer assim, olha, vírgula, página, foi da página 30. Então, eu vou colocar P.30 e vou fechar o parênteses. Se eu souber, tá? Se eu não souber, nós, aqui no curso técnico, não precisamos colocar a página. Basta o sobrenome, reparem que esse sobrenome eu coloquei em caixa alta, vírgula, o ano que foi pego, tá bom? Isso aqui já indica que eu estou fazendo uma referência à professora Juliana no livro dela de 2020. Ok? Então, isso aqui não é um plágio, isso aqui é a utilização correta de um texto de um autor, tudo bem? Eu poderia, aqui em cima, ter colocado isso aqui também, olha. De acordo com... E aí eu coloco o sobrenome da professora. 2 pontos, né? De acordo com Linhares, 2020, 2 pontos. Entre parênteses, 2020, né? E aí eu ponho o texto aqui. E aí no final eu não preciso pôr isso de novo. Por quê? Porque eu já coloquei aqui em cima. Tiago, mas o sobrenome da professora você colocou em minúsculo. Sim, porque ele está dentro do texto. Ele só vai ficar todo maiúsculo quando tiver na citação, no final da citação, dentro do parênteses, tá? Se tiver no texto, eu não preciso colocar ele todo maiúsculo. Eu posso escrever ele normal, maiúsculas e minúsculas, tá bom? E aí isso aqui não existiria, tá? Mas como eu gostei desse exemplo, eu vou tirar esse de acordo aqui, tá bom? Vou deixar assim. E reparem, né, ó, o texto é meu, esse texto não é meu, esse texto eu peguei de um outro lugar. Então, dessa forma, eu diferencio, tá bom? Depois eu volto, né? Se eu quiser escrever mais alguma coisa, eu consigo continuar aí a minha escrita aqui e formatando o meu trabalho do jeito que eu quiser, tá? Isso é importante. Uma outra coisa que a gente tem que se dar conta é que, assim, a partir do momento que eu cito alguém e que eu coloco a citação, né, e que eu marco essa pessoa aqui por obrigação, lá embaixo, no final de todo o trabalho, na hora que eu for nas referências bibliográficas, eu vou procurar essas pessoas que estão aqui. Então, essa referência da professora Juliana com o livro dela tem que estar lá embaixo nas referências bibliográficas, tá bom? Se eu cito alguém, esse alguém tem que aparecer nas minhas referências, tá bom? Se eu não colocar quem eu citar na minha referência, é um erro gravíssimo aí do meu trabalho, propriamente dito, e de formatação também, tá bom? Então, esse é um cuidado aí que vocês precisam ter dentro, quando a gente pensa na questão de citações, como é que eu construo e formato citações, e na necessidade do rigor, né? Usei uma citação, essa citação precisa estar referenciada lá embaixo nas minhas referências bibliográficas, tudo bem? Não é o foco aqui mostrar os tipos de referência, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que dentro aqui do manual, né, se a gente for procurar, né, se a gente descer um pouco mais aqui, for no sumário, existem aí diversas, né, eu vou procurando aqui embaixo, ó, citações direta, indireta, citações, diversas formas de citação, né, esse tipo, ó, com até 3 linhas, com mais de 3 linhas, conforme a gente viu, né,
Então, e eu tenho aqui embaixo, olha, na página 42, um item importante que é de referências. Então, eu vou lá na página 42, opa, 39, vocês viram que eu coloquei 42, né? Ele foi para 39, 41, 42. Referências, aqui, tá? As referências, né, elas têm aí uma norma, né, dentro da NBR, que faz parte aí da BNT, que dizem quais são os tipos da referência bibliográfica, né? Então, ele está dizendo que está nos itens 2.1.15 do manual, a gente está no 2.2. Então, vamos subir para o 2.1.15. Vamos ver onde que está esse 2.1.15. Ó, está aqui. Quando eu monto uma referência bibliográfica, eu tenho que me preocupar aí com aquilo que eu estou trabalhando, né? Com aquilo que eu estou pesquisando, com aquilo que eu estou escrevendo. E de onde que eu estou tirando as minhas pesquisas, os meus textos, as minhas citações? Eu estou tirando as minhas citações de livros? Eu estou tirando as minhas citações de artigos da internet? Eu estou tirando as minhas citações de artigos científicos? Eu estou tirando as minhas citações de algum site? Eu estou tirando as minhas citações de uma revista impressa? Eu estou tirando as minhas citações de um jornal? De um boletim acadêmico? Estou tirando essas informações, né, esses textos, essas citações de algum vídeo que eu assisti? Então, para todo tipo de forma e de citação que eu vou utilizar, né, de onde eu estou pegando essas informações e esses textos para estar utilizando e incorporando aí no meu trabalho, eu tenho um tipo diferente de referência, né? Eu tenho um tipo diferente de formatação de referência. A formatação da referência de um livro é diferente da formatação da referência de um artigo científico, que é diferente da formatação de um texto de um jornal, que é diferente da formatação de uma referência de um artigo de uma revista impressa, né? Então, eu tenho que obedecer essas regras. E onde estão essas regras? Estão dentro do manual, né? Ele verifica aqui, ó, modelos de referências, né? Monografias. Então, quando eu estou pegando um texto de uma monografia que tenha só um autor, eu tenho que ter esses itens obrigatórios: sobrenome do autor, nome do autor, título do livro, edição, local de publicação, editora, a data, o total de páginas, com 2 ou 3 autores. Então, eu tenho as ordens das informações que eu preciso para montar a minha referência bibliográfica lá no final. Não é só pegar um texto da internet e lá na parte de referências bibliográficas, pegar o link, copiar e colar lá e achar que está feita as referências. Não, eu tenho regra de formatação e de montagem dessa referência. E essas regras estão aqui. E para que vocês entendam e consigam montar elas, vocês têm que ler essas referências, né? Vocês têm que consultar o manual. O manual é importante para que vocês estejam olhando sempre, né? Putz, peguei um texto de um livro, como é que eu faço a formatação de um livro? Vou lá no manual, na parte de referências, e vou verificar como que eu faço a formatação de uma referência, a montagem de uma referência, a partir do momento que eu estou usando um livro aí de base, tá bom? Então, vejo aqui, ó, revistas acadêmicas, né? Periódicos, ok? Artigo de revista, artigo de jornal, um evento. Então, eu fui num evento onde um autor falou uma parte e eu acabei gravando e vou utilizar aquela fala daquele autor no meu trabalho. Como que eu faço isso? Tem uma forma de escrever essa formatação. Então, não dá para a gente ficar aqui mostrando todos esses tipos de formatação e testando e treinando cada um deles. Ok? Isso aqui é para ser montado de acordo com a necessidade de vocês, em cima daquilo que vocês estão pesquisando e de onde estão pesquisando, né? Obedecendo às regras que estão aqui. As regras estão aqui. Então é só pegar o que pede, é o sobrenome do autor, qual é o sobrenome do autor? Eu vou escrever. Qual é o nome do livro? Eu vou escrever. Qual é o ano? Vou colocar. Qual é a editora? Eu vou colocar. E ir montando as referências bibliográficas. Se é uma lei, de onde que eu peguei essa lei, né?
Se é uma monografia, se é um artigo de uma revista, olha. Então, se é um artigo aí, um texto de internet, de site de internet, né? Aqui tem tudo mostrando para vocês utilizar, tá? E é importante que vocês usem, né? Mesmo não estando aí na hora do TCC, na hora que for montar aí uma referência de um trabalho que pedirem, usem as regras daqui, olhem esse manual. É importante, acho que não custa, e vai fazer vocês montarem aí trabalhos profissionais e trabalhos aí que mostrem a importância que aquele trabalho está tendo para você, para que todos enxerguem o quanto que aquele trabalho foi importante, o quanto que aquele deu trabalho para ser desenvolvido, o carinho que você fez, né? Tudo que a gente fez, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito. Por isso, também que a gente usa a formatação ABNT, né? Não é só porque tem que obedecer uma regra, é porque nós queremos um trabalho decente, um trabalho padronizado, um trabalho que as pessoas gostem de estar pegando ele e estar lendo ele. Tá bom? Então, nossa aula hoje termina por aqui, tá? Muito agradecido. Olhem o vídeo, se quiserem, vocês podem testar, ou utilizem com o texto de vocês, ou usem aquele comando do Rend, né? Vejam que com aquele comando a gente fez aqui um texto bem interessante e utilizamos aí diversas regras dentro dele, tá? Assistam quantas vezes quiser, testem, pausem, vão testando, vão pausando, tá bom? Um abraço grande para vocês aí, saúde para todos, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.